atualmente, né, eu estou como coordenador de preservação do acervo do Arquivo Nacional, né, e a minha função principal como restaurador, né. Então, assim, na verdade eu aplico dois conhecimentos, que é a gestão e a preservação no meu dia a dia. Eu acho que não são funções primárias da biblioteconomia nesse sentido que eu faço hoje, mas que eu consigo trazer o conhecimento que eu adquiri na biblioteconomia para o meu dia a dia. E isso torna ele mais fácil, mais fluido, né? Óbvio que tem que aplicar ao quem eu sou, né? Dar em aula é diferente da prática e é diferente de cada pessoa que vai ouvir de uma sala de aula. Então eu pego o conhecimento que você passa, eu converto em quem eu sou e replico. Eu levo a biblioteconomia comigo no que eu aprendi e da maneira como eu aplico, porque é quem eu sou, no final das contas. Acho que o pior da biblioteconomia é a ansiedade da vida acadêmica. Eu tenho uma questão com ansiedade que eu consigo controlar muito a minha ansiedade, até determinado ponto, né, porque ninguém é de ferro. Mas eu passei por colegas que tiveram problemas muito sérios durante o processo, a pressão da vida acadêmica é muito grande. Eu acho que esse é o pior da biblioteconomia, a ansiedade da graduação. E como egresso, né, às vezes a gente é um pouco deixado de lado e a gente tem que passar por batalhas diárias, mas não é necessariamente da biblioteconomia, isso é de qualquer... isso se chama vida adulta. A gente vai passar por isso, a gente vai ter que aprender a lidar com essas frustrações. Dentro da biblioteconomia, eu demorei a me dar conta de que eu era efetivamente um bibliotecário. E essa ficha caiu muito tempo depois, né? Que de vez em quando eu dou umas palestras em alguns lugares. E a palestra que eu tenho muito orgulho de ter dado, né, foi na Fiocruz, foi um pouco antes da pandemia. Eu sempre achei sempre fui muito admirador da Fiocruz. E aí eu fui convidado para dar uma palestra na Fiocruz com a minha antiga professora, que agora já era minha colega. Nossa, quando aquilo... né? Quando eu tive essa noção, eu fiquei extremamente orgulhoso. Então, assim, esses momentos da biblioteconomia que eles trazem posteriormente, né, são pequenos brilhos de orgulho que você tem ao longo da biblioteconomia, que a gente tem que se agarrar neles, porque, né, a gente tem os momentos bons, tem os momentos ruins, tem os momentos maravilhosos. Esses momentos bons que a gente se enxerga como importantes socialmente falando, né, na nossa profissão, é muito legal. Na disciplina aqui, a gente estava falando sobre a história dos papeleiros dos séculos passados, século XVII, século XVIII. E aí a gente estava conversando sobre a marca d'água do papel. E o que acontece? Eu estava trabalhando com um documento e eu peguei o papel para olhar e o papel estava com a marca do papeleiro ao maço. Que, assim, eu jamais teria essa percepção de olhar, né, de uma forma com esse olhar especificamente para esse papel. Eu ia olhar de uma maneira totalmente técnica, mas a biblioteconomia ela me trouxe um conhecimento além do prático, um conhecimento teórico que só vem para somar todo e qualquer outro tipo de informação, né? Então essa questão de agregar conhecimento ao que a gente faz na prática, essa é a relevância da biblioteconomia para mim. Eu acho que é isso que funciona. Sendo mais pragmático na resposta, mais desafios. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ela te desafia todo dia a aprender uma coisa nova. Não tem um dia que você não aprenda uma coisa nova na biblioteconomia. Nem tudo se aprende no livro. Às vezes você aprende numa conversa de bar, às vezes você aprende numa conversa com um professor, às vezes você aprende numa conversa com um amigo, às vezes numa troca de mensagem. A biblioteconomia ela te permite uma inter-relação de conhecimento que, se você souber filtrar, você tem um aproveitamento enorme. E acho que o grande desafio é esse, é saber colher esses pontos de informação, efetivamente transformar em conhecimento. Porque às vezes a gente fica na ânsia do conhecimento e acaba o desafio de você escolher o que você quer se aprofundar. E você não tem que ter vergonha disso. Não dá para pegar o conhecimento da sala de aula e levar ipsis literis para o dia a dia. Tem coisa que você adapta. E esse é o desafio de você pegar o que você faz para uma coisa. Você se torna um profissional melhor quando você assume o que você quer e melhor ainda quando você assume o que você não quer. Então é um desafio com você mesmo para você saber o que você quer. Primeiro que mantenha os seus contatos, as suas conexões, né, que a gente acaba fazendo. Não é uma questão só de networking, é uma questão mesmo de
de troca, dessa troca de conhecimento, que às vezes você lembra de uma pessoa, trata-se de um determinado assunto e você pensa, nossa, eu preciso de uma pessoa especialista nisso. Você conhece alguém que conhece esse assunto. Então, assim, a gente ter esse conhecimento das pessoas e manter esse conhecimento, né, é importante, e de não desanimar. É um campo difícil, é um campo que às vezes a gente se sente muito esmorecido. Se fazer presente é muito importante. E se fazer presente é um conceito muito amplo. Tecnicamente, se fazer presente gerencialmente, a questão do conhecimento mesmo, com um respaldo acadêmico do que você está falando, não de um puro achismo, e ter uma segurança. O egresso precisa saber que ele sabe. Ele só tem que aplicar aquilo que ele aprendeu, porque o suporte ele teve gente para chegar. A gente não se forma sozinho. Então, assim, você manter perto, manter o que você quer, ter o seu objetivo muito claro, sempre vai acabar te motivando a buscar mais e melhor dentro da sua profissão e dentro de você mesmo, no final das contas.